Pai solteiro milionário. Vê mulher procurando comida no lixo e o que ela lhe diz muda sua vida. Pai, eu estou com fome. A voz de Isabela ecoou no carro, um resmungo familiar que Pierre conhecia bem. O ronronar do motor, o piscar das luzes, de Natal na rua. Tudo parecia menos importante do que o estômago da sua filha. Era véspera de Natal, e o frio cortava lá fora. Mas dentro do luxuoso veículo, o aquecedor mantinha um clima de aconchego que contrastava com a realidade de muitos. Pierre suspirou, virando o volante. Já estamos quase lá, meu amor. Que tal uma parada rápida para um lanche antes de chegarmos em casa? Aquela padaria que você adora está bem aqui, Isabela coma, de seus 7 anos, esfregou a barriga. Mas eu quero algo de verdade. Bolo não mata a fome de verdade, Pierre sorriu. Uma torta de frango, então? Eles têm as melhores, Ele parou o carro em frente a uma padaria iluminada, o vapor escapando pelas portas automáticas. Mas antes que ele pudesse desengatar o cinto, Isabela apontou para fora, os olhos arregalados. Pai, olha! Sua voz era um sussurro, mas cheia de uma curiosidade que Pierre não conseguia ignorar. Pierre seguiu o olhar da filha. Perto de uma lixeira em um beco mal iluminado. Uma figura encolhida remexia entre os restos de comida. Era uma mulher, envolta em trapos, os cabelos emaranhados e o rosto marcado pela sujeira e pelo frio. O coração de Pierre apertou. Ela está com fome, pai? Isabela perguntou, os olhos marejados. Pierre respirou fundo. Sim, meu amor. Parece que sim. Ele desceu do carro, sentindo o ar gelado cortar sua pele, mesmo com seu casaco caro. Caminhou até a mulher, cada passo um eco silencioso no chão de cimento. Ela não notou sua presença de imediato, absorta em sua busca. Com licença, Pierre disse, a voz suave, tentando não assustá-la. A mulher pulou, assustada, e se virou. Seus olhos, antes focados no lixo, agora fixaram-se nele, cheios de uma mistura de medo e cansaço. Nas mãos, ela segurava não um pedaço de pão ou um resto de torta, mas um caderno velho e desgastado. A capa estava rasgada, as páginas amareladas, mas ela o segurava com a mesma devoção que alguém seguraria um tesouro. Eu não estava... Ela começou, a voz rouca, quase um sussurro. Não precisa se explicar. Pierre a interrompeu, estendendo a mão. Eu vi você. Vi que estava com dificuldades. A mulher olhou para sua mão, depois para ele, desconfiada. O que você quer? Ela perguntou, recuando um passo. Foi então que Isabela se aproximou, sua pequena figura surgindo, ao lado de Pierre. Ela não tinha medo, apenas uma compaixão pura em seus olhos. Oi, disse Isabela com um sorriso inocente. Você está com fome? Minha barriga está roncando. Quer jantar com a gente? Meu pai cozinha muito bem. Pierre se ajoelhou ao lado de Isabela, um misto de surpresa e orgulho no coração. Isabela, deixe Pierre, disse a mulher, seu olhar fixo em Isabela. Havia uma suavidade repentina em seu rosto, uma luz tênue que antes não estava ali. Você é uma menina muito gentil, Isabela assentiu com entusiasmo. Sim, e é Natal. Ninguém deveria ficar sozinho no Natal. A mulher olhou para o caderno em suas mãos, apertando-o contra o peito. Uma lágrima escorreu por seu rosto sujo. Pierre percebeu a profundidade da tristeza em seus olhos. Eu sou Sara, ela disse, a voz embargada. Eu adoraria, Pierre sorriu, um calor se espalhando em seu peito. Prazer, Sara. Eu sou Pierre, e esta é Isabela. Venha, o carro está quentinho. Sara hesitou por um momento, a dúvida ainda estampada em seu rosto. Mas o sorriso sincero de Isabela, a gentileza nos olhos de Pierre e o convite para um lugar quente em uma noite fria de Natal foram mais fortes do que qualquer desconfiança. Ela assentiu, os ombros relaxando um pouco, e seguiu Pierre e Isabela até o carro, as luzes da cidade e o frio da noite ficando para trás, substituídos pelo calor e pela promessa de um jantar. Você não vai se arrepender, Sara, Isabela disse, já dentro do carro, sorrindo para a nova amiga. Meu pai faz a melhor torta de frango do mundo. Sara sorriu de volta,
Um sorriso pequeno, mas genuíno. O caderno de receitas ainda estava apertado em suas mãos, um elo com um passado que Pierre ainda não conhecia. Ele ligou o carro, sentindo que aquela noite de Natal seria diferente de todas as outras. Para casa, Pierre, Isabela exclamou. E Pierre sabia que a viagem para casa, desta vez, levava consigo muito mais do que apenas eles dois. Levava uma nova esperança, uma nova história, e um pedaço da noite de Natal que jamais seria esquecido. Dot, as portas da garagem se abriram com um zumbido suave, revelando um espaço tão limpo e organizado que Sarah se sentiu suja apenas por estar ali. O carro deslizou para dentro, e o silêncio da noite foi substituído pelo eco suave de seus próprios passos em um chão de mármore polido quando entraram na casa. Sarah parou na entrada, de boca aberta, os olhos arregalados percorrendo o hall de entrada de pé direito duplo, a escadaria sinuosa de madeira escura e o lustre de cristal que brilhava como um sol em miniatura. Uau! Foi tudo o que ela conseguiu sussurrar. Gostou? Isabela perguntou, puxando a mão de Sarah com um entusiasmo contagiante. Meu quarto é lá em cima. Tem uma casa de bonecas maior que você. Vem ver. Isabela, querida, dê um momento. Para nossa convidada respirar, disse Pierre com um sorriso gentil. Ele se virou para Sarah. Por favor, sinta-se em casa. Pode usar o banheiro para se lavar se quiser. Vou ver o que temos para o jantar. Dot. Sarah assentiu, ainda atordoada. Obrigada. Isso é incrível. Parece um castelo. É só uma casa? Respondeu Pierre. Mas havia um tom de solidão em sua voz que não passou despercebido por Sarah. Uma casa grande e vazia, na maior parte do tempo, Dot. Enquanto Pierre mostrava a Sarah um banheiro luxuoso, com toalhas felpudas e sabonetes, que cheiravam a lavanda, Isabela já estava na cozinha, abrindo a geladeira. Pai, podemos comer macarrão com muito queijo? Pierre entrou na cozinha. Uma vasta extensão de aço inoxidável e bancadas de granito. Podemos, meu amor. Mas primeiro, vamos ver se a Sarah gostaria de outra coisa. Dot. Sarah apareceu na porta da cozinha minutos depois, o rosto e as mãos lavados, o que revelava traços finos e uma pele pálida sob a sujeira. Seus olhos, no entanto, não estavam na comida, mas na cozinha em si. Ela percorreu o ambiente com um olhar que era uma mistura de reverência e saudade. Você tem um forno de convecção duplo, ela observou, a voz baixa. E facas de... Chefe de verdade. Dot. Pierre olhou para os equipamentos caros. Sim, eu gosto de cozinhar, ou pelo menos gostava. Minha esposa... Ela era a verdadeira chefe da casa. Dot. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Sarah se aproximou da bancada, passando os dedos levemente sobre a superfície fria. Eu posso cozinhar algo? Se não for incômodo. Pierre ficou surpreso. Claro, por favor. O que você gostaria de fazer? Você tem cenouras? E talvez um pouco de tomilho fresco? Ela perguntou, já abrindo os armários com uma familiaridade surpreendente, como se soubesse exatamente onde tudo estava. Sim, no jardim de ervas da varanda e na gaveta de legumes, respondeu ele, cada vez mais intrigado. Dot. Em minutos, Sarah se transformou. A mulher encolhida e assustada do beco desapareceu, dando lugar a alguém com propósito e graça. Seus movimentos eram rápidos, precisos. A faca dançava em suas mãos, picando as cenouras em cubos perfeitos. O som rítmico do corte era a única música na cozinha. Dot. Isabela sentou-se em um banquinho, observando-a com fascínio. Você parece uma cozinheira de televisão. Sarah sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Eu costumava assistir muito. Dot. Pierre encostou-se no balcão, de braços cruzados, observando a cena. Havia uma confiança na maneira como Sarah se movia, uma paixão no jeito como ela adicionava os ingredientes à panela que o deixou hipnotizado. O aroma que começou a encher a cozinha era quente, terroso e incrivelmente familiar. Sopa de cenoura e tomilho, disse ele, mais para si mesmo. É uma receita simples, disse Sarah, mexendo a panela. Mas é reconfortante. É comida que abraça a gente por dentro. Dot. Quando a sopa ficou pronta, ela a serviu em tigelas de porcelana. O líquido laranja vibrante era aveludado, decorado, com uma folhinha de tomilho.
Sentaram-se à mesa da cozinha, um trio improvável naquela noite de Natal. Isabela comeu com gosto, seus de aprovação enchendo o silêncio. Pierre pegou a primeira colherada com hesitação. Assim que a sopa tocou sua língua, ele congelou. Os olhos se arregalaram, o sabor era impossível. Era o mesmo sabor, o mesmo toque de noz moscada, a mesma doçura sutil da cenoura, a mesma textura aveludada. Era a sopa de sua falecida esposa Dot. Ele largou a colher, que bateu na tigela com um barulho agudo. Onde? Ele começou, a voz falhando. Ele limpou, a garganta tentando se recompor. Onde você aprendeu a fazer essa sopa? Sara olhou para ele, surpresa com sua reação intensa. Está tudo bem? Não gostou? Não, é perfeita, disse ele, a voz embargada pela emoção. É que minha esposa, ela fazia essa sopa, exatamente assim. Ninguém mais sabia a receita. Era o segredo dela. O sorriso de Sara desapareceu, substituído por uma sombra de tristeza profunda. Ela olhou para o seu prato, o vapor subindo e turvando seus olhos. Sinto muito pela sua perda. É uma receita do meu caderno. Uma receita de família. Depois do jantar, enquanto a lareira da sala crepitava, Isabela, já sonolenta, aninhou-se no colo de Sara no sofá. Sem hesitar, ela passou os bracinhos ao redor do pescoço de Sara e deitou a cabeça em seu ombro, como se fizessem isso todas as noites. Sara, pega de surpresa, ficou tensa por um segundo antes de relaxar, envolvendo a menina em um abraço protetor Dot. Observando a cena, o coração de Pierre doía e se aquecia ao mesmo tempo. Ele via a filha encontrar um conforto que ele não conseguia dar a ela há muito tempo. E via em Sara uma dor que ia muito além da fome ou do frio. A forma como ela segurava Isabela, o jeito como cozinhava, o caderno que ela guardava como se fosse sua própria vida. Aquela mulher não era apenas uma moradora de rua. Havia uma história ali, uma história trágica, que a levou de uma cozinha cheia de amor para um beco escuro. E naquele momento, Pierre soube que precisava desesperadamente descobrir qual era. A manhã seguinte nasceu com uma luz que a mansão de Pierre não via há anos. Não era a luz do sol, mas a luz da vida. Em vez do silêncio frio e formal, a casa estava cheia do som de risadas e do cheiro doce de panquecas. Pierre desceu as escadas, atraído pelo barulho, e parou na porta da cozinha, observando a cena Dot Sara Coma, usando uma camisa velha que ele lhe emprestara e com os cabelos presos num coque improvisado, estava no fogão virando pequenas panquecas no ar com a habilidade de uma profissional. Isabela estava sentada na bancada, as perninhas balançando, rindo a cada panqueca que voava. Mais uma, Sara, faz voar bem alto, gargalhava a menina. Cuidado para ela não grudar no teto, pequena chefe, respondeu Sara, e sua risada era como uma melodia esquecida naquela casa Dot. Ela colocou um prato na frente de Isabela. Eram panquecas em formato de ursinho, com olhos de mirtilo e um sorriso de banana. Um ursinho, igual a mamãe fazia, exclamou Isabela batendo palmas. O sorriso de Sara vacilou por um instante, uma sombra de dor passando por seus olhos antes de ser rapidamente substituída por um caloroso afeto. Coma tudo, meu bem. Para você ficar forte, Dot. Pierre entrou. Tá na cozinha. Bom dia, o cheiro está maravilhoso. Pai, a Sara faz panquecas voadoras, disse Isabela com a boca cheia. Estou vendo, disse Pierre sorrindo para Sara. Faz muito tempo que esta cozinha não tem tanta alegria. Obrigado. Não precisa agradecer. É o mínimo que eu posso fazer, respondeu ela, sem encará-lo, concentrada em servir um prato para ele Dot. Mais tarde, enquanto Pierre trabalhava em seu escritório, ouviu um pequeno soluço vindo da sala de estar. Ele encontrou Isabela no tapete, segurando seu ursinho de pelúcia favorito, o Sr. Fofuxo. A orelha do urso estava quase completamente arrancada. — O que foi, meu amor? Perguntou Pierre, agachando-se ao lado dela. — A orelha do Sr. Fofuxo. Rasgou de vez, disse ela com os olhos cheios de lágrimas. A mamãe sempre consertava ele. Dot Sara Coma, que estava por perto dobrando um cobertor, aproximou-se silenciosamente. — Oh, meu Deus! Um soldado ferido, disse ela, com uma voz suave e teatral.
Precisamos levá-lo para o hospital de ursos. Imediatamente Dot Isabela fungou olhando para ela. Hospital de ursos? Sim, eu sou a médica-chefe, disse Sarah pegando o urso com um cuidado infinito. Deixe-me ver. Um caso sério de orelha caidinha. Mas acho que tenho a cura. Você tem uma caixinha de costura, Pierre? Momentos depois, sentada no sofá com linha e agulha, Sarah operava sua mágica. Seus dedos se moviam com uma destreza que Pierre achou hipnotizante. Ela não fez um remendo simples. Ela usou um ponto pequeno, quase invisível, juntando o tecido de uma forma que a costura mal aparecia. Era exatamente o mesmo ponto que sua falecida esposa, Luana, usava. Ele se lembrava de vê-la consertando as roupas de Isabela com aquele mesmo cuidado meticuloso. Pronto, disse Sarah, cortando a linha com os dentes e entregando o urso para Isabela. Novinho em folha, forte o suficiente para mais 1000 abraços. Isabela abraçou o urso com força. Obrigada, Sarah. Você é mágica. Sarah apenas sorriu, mas Pierre a encarava, chocado. Esse ponto... Como você... É só um truque, que aprendi há muito tempo, disse ela, desviando o olhar, claramente desconfortável com a intensidade dele e Dot. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Pierre não conseguiu mais segurar a curiosidade. Ele encontrou o caderno de receitas de Sarah sobre uma mesinha de canto, onde ela o havia deixado. Com o coração batendo forte, ele o abriu. Dot e as páginas estavam cheias não apenas de receitas, mas de anotações, sonhos e dores. Ao lado de um soufflé perfeito, estava escrito: para comemorar a promoção, subchefe finalmente. Perto de um bolo de chocolate para corações partidos, a anotação dizia: ele disse que não era o momento certo. Talvez chocolate ajude. Então ele chegou a uma página manchada, as palavras borradas como se por lágrimas. A receita era de um prato complexo, algo que um chefe de alto nível criaria. E ao lado, a caligrafia tremia. O prato que mudaria minha vida. Meu prato de assinatura. O prato que ele roubou e usou para me destruir. O estômago de Pierre revirou. Ele fechou o caderno e foi procurar por ela. Encontrou-a na varanda, olhando para as luzes distantes da cidade, abraçando o próprio corpo para se proteger do frio. Sarah, ele chamou suavemente. Dot. Ela se virou surpresa. Pierre, pensei que estivesse dormindo. Eu não consegui. Eu olhei o seu caderno. Me desculpe, eu não deveria, mas o rosto de Sarah se fechou. Você não tinha o direito. Eu sei, mas eu preciso entender, disse ele, aproximando-se. A sopa, o jeito como você consertou o urso, as anotações. Quem é você, Sarah? De verdade, Dot. Ela riu, um som sem alegria. Eu não sou ninguém. Sou só uma mulher que você encontrou no lixo. Eu não acredito nisso por um segundo, insistiu ele, a voz firme, mas gentil. Eu vejo paixão quando você cozinha. Eu vejo uma bondade imensa quando você olha para a minha filha. Eu vejo uma dor que você não merece carregar sozinha. Por favor, me conte, Dot. Sarah olhou para o céu escuro e as lágrimas que ela segurava finalmente caíram. Eu tinha um sonho, começou ela, a voz um sussurro rouco. Eu era subchefe em um dos restaurantes mais aclamados da região. A cozinha era a minha vida. Aquele caderno era a minha alma. Cada receita, uma parte de mim, Dot. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Eu trabalhava com um homem. Ele era meu colega, meu amigo. Ou assim eu pensava. Eu era ingênua. Mostrei a ele minhas criações, minhas receitas secretas, o prato que eu estava desenvolvendo para uma competição importante. Confiei nele, Dot. Seu corpo tremia, e não era de frio. Ele roubou tudo. Apresentou meu prato de assinatura como se fosse dele. Ganhou a competição. Quando eu o confrontei, ele me disse que ninguém acreditaria em mim. Ele me acusou publicamente de tentar roubar o trabalho dele. A palavra de um chefe em ascensão contra a de uma simples subchefe. Ninguém ficou do meu lado. Fui demitida, colocada na lista negra. Nenhuma cozinha me aceitava depois disso. Perdi meu emprego, meu apartamento, perdi tudo. Em questão de meses, a vida que eu construí desmoronou. Dot. Ela finalmente olhou para Pierre, os olhos vermelhos e o rosto banhado em lágrimas.
Então quem eu sou? Eu sou um fantasma, a sombra de uma chefe que um dia sonhou alto demais. Os dias que se seguiram foram como um sonho. A mansão, antes um mausoléu de memórias, agora ecoava com vida. Pierre se viu sorrindo mais do que em anos, e Isabela estava radiante, seguindo Sara por toda parte como uma pequena sombra. Vendo a dor que Sara ainda carregava, Pierre sentiu uma necessidade avassaladora de fazer algo, qualquer coisa, para aliviar seu fardo. Ele pegou a página mais danificada de seu caderno, aquela com a receita que fora roubada, a que estava manchada de lágrimas, e a enviou a um especialista em restauração de documentos raros, Dot. Uma semana depois, ele a chamou para seu escritório. "Sara, eu tenho algo para você", disse ele, a voz carregada de uma expectativa nervosa, Dot. Ele lhe entregou um envelope de papelão. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. Dentro, a página estava perfeitamente restaurada. As palavras de sua avó, que ela pensou estarem perdidas para sempre, agora nítidas e claras. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez eram de gratidão. "Pierre, eu não sei o que dizer. Eu pensei que esta parte da minha história estava apagada para sempre. Nada que foi tão importante pode ser verdadeiramente apagado", disse ele gentilmente. "Eu queria que você tivesse isso de volta." Inteiro, Dot, ela o abraçou, um abraço apertado e espontâneo que o pegou de surpresa. "Obrigada. Ninguém nunca se importou tanto, Dot, naquele fim de semana. O sol de inverno brilhava e a neve no jardim cintilava. Isabela teve uma ideia. "Vamos tirar uma foto, nós três, como uma família de verdade." Ela pediu, puxando as mãos de ambos. Dot, Pierre e Sara trocaram um olhar. Havia algo de certo e, ao mesmo tempo, assustador naquela palavra. Família. Mas como negar algo a Isabela? Pierre montou a câmera em um tripé. Ele ficou no meio, com Isabela em seus ombros e Sara ao seu lado, rindo, enquanto a menina quase o desequilibrava. No momento do clique, ele instintivamente passou um braço ao redor da cintura de Sara, e ela se inclinou para ele, o sorriso mais genuíno que ele já vira em seu rosto. Foi um momento perfeito. A perfeição, no entanto, era frágil. Um fotógrafo de tabloides, escondido do outro lado da rua, capturou a mesma cena. Dot, 2 dias depois. O mundo desabou. Pierre estava na fila do supermercado quando viu a capa da revista. A foto dele sorrindo estampada para todos verem. E a manchete cruel em letras garrafais: "Milionário solitário encontra amor no lixo? O conto de fadas da gata borralheira ou o golpe do século?" Seu sangue gelou. Ele comprou todas as cópias que conseguiu e correu para casa, mas era tarde demais. Sara estava na cozinha, pálida como um fantasma, segurando um tablet com a mesma matéria online. Os comentários eram ainda piores. Interesseira, golpista, aproveitadora. "Sara", ele começou, a voz rouca. "Então é isso", ela sussurrou, os olhos fixos na tela, mas vendo um pesadelo do passado. "Eles fazem de novo. Eles me transformam em uma vilã. Na outra vez eu era uma ladra. Agora sou uma interesseira." "Não dê ouvidos a isso", disse Pierre, a raiva crescendo em seu peito. "É lixo, escrito por pessoas venenosas que não sabem nada sobre você, sobre nós." "Eles não precisam saber", ela retrucou, finalmente olhando para ele, os olhos cheios de pânico e de uma dor antiga. "Eles só precisam de uma história, e eu sou a história perfeita. A mendiga que enganou o milionário. É a mesma coisa, Pierre, a mesma humilhação. Eles me marcaram antes e agora estão me marcando de novo. Eu não me importo com o que eles dizem." Ele insistiu, segurando os ombros dela. "Nós vamos ignorar. Isso vai passar." "Não, não vai", ela gritou, afastando-se dele. "Você não entende? Isso não é sobre mim, não mais, é sobre você. Sobre a sua reputação, a sua empresa e Isabela. Meu Deus, Isabela, o que vão dizer dela na escola? Que o pai dela pegou uma mulher do lixo? Eu não posso fazer isso com vocês. Você não está fazendo nada. Você nos trouxe alegria, Sara, você nos salvou." "Não, eu trouxe um escândalo, eu sou como uma praga", disse ela, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Eu não vou arrastar você e sua filha para a minha sujeira."
Eu não vou deixar que a história da minha vida destrua a sua dote. Naquela noite, a casa estava terrivelmente silenciosa. Pierre tentou conversar com ela, argumentar, mas era como falar com uma parede. A decisão já estava tomada em seus olhos, uma resolução sombria e inabalável. Ele acordou no meio da noite com um sentimento de pavor. Correu para o quarto de Sarah. Estava vazio, a cama perfeitamente arrumada. O caderno de receitas não estava mais na mesinha de cabeceira. Desesperado, ele correu para o quarto de Isabela. A porta estava entreaberta. Lá dentro, à luz fraca do abajur, Sarah estava ajoelhada ao lado da cama da menina. Ela ajeitou o cobertor, afastou uma mecha de cabelo do rosto adormecido de Isabela e depositou um beijo suave em sua testa. "Adeus, meu anjo", ela sussurrou, a voz quebrada por um soluço silencioso. "Seja feliz", Ela se levantou. E ao se virar, viu Pierre parado na porta, o rosto uma máscara de desolação. "Sarah, por favor, não faça isso", ele implorou, a voz baixa para não acordar a filha. "Eu preciso", disse ela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela passou por ele sem tocá-lo, como um fantasma. "É o único jeito de proteger vocês. Por favor, tente entender". Ele a seguiu até a porta da frente. A neve caía lá fora, grossa e silenciosa. "Para onde você vai?", ele perguntou, o desespero tomando conta de sua voz. "Para onde eu pertenço?", respondeu ela sem se virar. "Longe daqui", Ela abriu a porta e saiu para a noite fria, uma figura solitária sendo rapidamente engolida pela tempestade de neve. Pierre ficou parado na porta, o ar gelado cortando seu peito, observando-a desaparecer. A porta se fechou com um clique suave, e o silêncio que se instalou na casa era mais pesado e mais frio do que nunca. A neve parou de cair, mas o frio permaneceu. Não o frio do inverno, mas um frio que vinha de dentro, que se instalara nas paredes da mansão e no coração de Pierre. A casa voltou a ser o que era antes, silenciosa, vazia, um eco de uma vida que não existia mais. O riso de Isabela tinha desaparecido, substituído por um silêncio melancólico. "Pai, a Sarah não vai voltar, não é?", ela perguntou durante o café da manhã, alguns dias depois, empurrando a comida no prato com o garfo. Pierre olhou para a filha. As olheiras sob seus olhos, a falta de brilho em seu olhar, seu coração se partiu um pouco mais. "Eu não sei, meu amor. Eu espero que sim." "Ela me beijou na testa", disse a menina, a voz baixa. "Eu senti. Eu não estava dormindo de verdade." Ela disse adeus. "Porque ela foi embora, ela não gostava mais da gente?" "Não, não é isso, querida", Pierre se apressou em dizer, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. "Ela gosta muito de nós. Tanto que ela achou que ir embora era o melhor para nos proteger." "Proteger do quê? Das pessoas más que escrevem coisas feias?", ela perguntou com uma sabedoria que não pertencia à sua idade. "Você sempre disse para não ligar para o que pessoas más dizem." Pierre não teve resposta. Como ele poderia explicar para sua filha a complexidade da vergonha e do medo de um adulto? A situação piorou. Isabela mal comia, recusava seus pratos favoritos, virava o rosto para as guloseimas que antes a alegravam. Ela estava definhando, de coração partido. O médico disse que era emocional, uma tristeza profunda que se manifestava fisicamente. Desesperado, numa tarde cinzenta, Pierre entrou na cozinha, sentindo-se um intruso em seu próprio lar. Ele precisava trazer algo de volta. Um cheiro, um sabor, um pedaço de Sarah. Ele pegou o livro de receitas que ela havia deixado para trás. O único item, além do urso consertado, que restara dela. Ele o abriu na página da sopa de cenoura e tomilho. "O que você está fazendo, pai?", Isabela perguntou parada na porta, abraçada ao senhor. "Vou, Fuxo. Vou fazer uma surpresa para você", disse ele, forçando um sorriso. "Lembra daquela sopa deliciosa que a Sarah fez? Vou tentar fazer igual." Ele seguiu a receita meticulosamente, medindo cada ingrediente com precisão científica. Cortou as cenouras, mas suas mãos não tinham a mesma graça. Adicionou o tomilho, mas não sentia a mesma conexão com os aromas. Era um processo mecânico, lógico, desprovido da alma que Sarah colocava em cada gesto. A cozinha permaneceu silenciosa,
exceto pelo som da faca e do borbulhar da panela. Não havia música, não havia risadas Dot. Quando a sopa ficou pronta, a cor era parecida, mas o cheiro era diferente. Faltava algo. Ele a serviu para Isabela, que olhou para a tigela com desconfiança. Não vai ser igual, ela disse baixinho. Eu sei, meu amor, mas eu tentei, respondeu Pierre sentando-se em frente a ela. O peito apertado de ansiedade, Dot Isabela pegou a colher, hesitou e levou uma pequena quantidade à boca. Ela mastigou lentamente, pensativa. Pierre prendeu a respiração. Ela engoliu e olhou para ele. Um pequeno, minúsculo sorriso surgiu em seus lábios. Não é igual, ela confirmou. A da Sara tinha gosto de sol. A sua... Ela fez uma pausa e o coração de Pierre afundou. A sua tem gosto de amor, Dot. Aquelas 4 palavras o atingiram como um raio. Tem gosto de amor. De repente, tudo ficou claro. Não era sobre a receita. Não era sobre os ingredientes. Era sobre o sentimento por trás da comida. Sara cozinhava com amor. Um amor que ele e Isabela não sentiam há muito tempo. Dot, naquele instante, Pierre entendeu. Ele achava que tinha resgatado Sara de um beco. Mas a verdade era que Sara os tinha resgatado. Ela não salvou apenas Isabela da fome naquela noite de Natal. Ela salvou Isabela da solidão que a consumia, desde a morte da mãe. E ela o salvou também. Salvou-o de seu próprio luto, da concha em que ele havia se fechado, da casa que ele havia transformado em um túmulo. Ela trouxe vida, calor e esperança para o mundo deles, e ele a deixou ir embora. Lágrimas encheram os olhos de Pierre. Lágrimas de tristeza, mas também de uma clareza avassaladora. Ele olhou para a filha que comia a sopa com um apetite que ele não via há semanas. Você está certa, meu amor. Tem gosto de amor, disse ele, a voz embargada. E é por isso que precisamos trazê-la de volta. Dot Isabela arregalou os olhos. De verdade, pai, nós vamos procurar a Sara. Pierre se levantou, uma nova determinação endurecendo seus traços. O homem de negócios calculista estava de volta, mas desta vez a meta não era um contrato milionário. Era algo infinitamente mais valioso. Sim, meu amor, disse ele pegando o telefone e começando a discar. Nós vamos revirar esta cidade inteira se for preciso. Nós vamos encontrá-la. E vamos trazê-la para casa, Dot. Ele não era mais um homem à deriva no luto. Ele tinha uma missão. E não iria falhar. Dot passou se 1 ano. 1 ano de buscas infrutíferas, de investigadores particulares e de um vazio persistente na mansão. Pierre fez o seu melhor. Ele aprendeu a fazer panquecas de ursinho, consertou o Sr. Fofuxo mais 2 vezes e até conseguiu fazer uma sopa de cenoura que Isabela dizia ser quase tão boa quanto a da Sara. A alegria havia voltado parcialmente à casa, mas era uma alegria frágil, consciente da peça que faltava. Pierre nunca desistiu. Ele olhava o rosto de Sara em cada multidão, esperava encontrá-la em cada esquina dotiera, véspera de Natal novamente. Pierre estava em sua gala de caridade anual. Um evento reluzente cheio de pessoas ricas em trajes de festa. Ele apertava mãos e sorria para as câmeras, mas seu coração não estava ali. Seus olhos vagavam pelo salão lotado, uma prática que se tornara um hábito doloroso. E então ele a viu Dot. Ela não estava usando um vestido de gala. Estava de uniforme preto, com um avental branco, servindo canapés em uma bandeja de prata. Seu cabelo estava preso em um coque apertado e profissional. Ela estava mais magra, e havia uma resignação cansada em seu rosto. Mas era ela. Era a sua Sara. O mundo ao redor de Pierre parou. O som das conversas, o tilintar dos copos, a música, da orquestra, tudo desapareceu. Havia apenas um caminho reto entre ele e ela. Com licença, ele murmurou, abrindo caminho entre os convidados, que o olhavam confusos. Dot ele se aproximou dela por trás. Sara Dot ela congelou, o corpo inteiro enrijecendo. Lentamente, ela se virou. Seus olhos se arregalaram em choque, e a bandeja de prata tremeu em suas mãos. Pierre, o que você está fazendo? Eu procurei por você, disse ele,
a voz rouca ignorando os olhares curiosos ao redor. Eu procurei por toda parte, todos os dias, por um ano inteiro. Eu estou trabalhando, ela gaguejou, desviando o olhar, envergonhada. É melhor você ir. As pessoas estão olhando. Que olhem, disse ele, a voz firme. Ele tirou a bandeja das mãos dela e a colocou em uma mesa próxima. Então, estendeu-lhe um presente lindamente embrulhado que ele carregava. Isto é para você. O que é isso? Ela perguntou desconfiada. Abra, Dot, com os dedos trêmulos, ela rasgou o papel. Era um livro. Um livro de capa dura, com uma foto de uma tigela de sopa de cenoura fumegante na frente. E no topo o título, Sabores da Alma. E abaixo o nome do autor, por Sara. Ela ofegou, os olhos saltando da capa para o rosto dele, incrédulos. Ela abriu o livro. Lá dentro, lindamente impressas e fotografadas, estavam as suas receitas, as receitas do seu caderno. Na página central, havia uma reprodução perfeita da página restaurada que ele lhe dera, com a caligrafia de sua avó. Como? Ela sussurrou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu não podia deixar que sua história fosse roubada de novo, disse ele, a voz cheia de toda a emoção que guardara por um ano. Eu encontrei um editor. Eu contei a ele a sua história, a verdadeira história. O mundo precisava conhecer o seu talento. Todo o lucro das vendas está em uma conta em seu nome, Dot. Ela olhava para o livro, para o seu nome, para os seus sonhos, transformados em realidade, e soluçava abertamente, sem se importar com quem estava assistindo. Sara, ele disse, segurando as mãos dela. Deixar você ir embora foi o maior erro da minha vida. Eu fui um tolo. A casa não é um lar sem você. Isabela sente sua falta todos os dias. Eu sinto a sua falta a cada segundo. Por favor, volte para casa. Case-se comigo. Construa uma vida comigo e com a nossa filha. Nunca mais vá embora, Dot. Em meio às lágrimas, um sorriso radiante surgiu no rosto de Sara. Ela olhou para o livro, depois para o homem à sua frente, o homem que havia restaurado não apenas uma página, mas sua alma inteira. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, Pierre. Sim, Dot. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, sob um arco de flores. Isabela foi a florista, jogando pétalas de rosas cor-de-rosa no caminho deles, o rosto iluminado por uma felicidade pura, Dot. Mas a história deles não terminou com um felizes para sempre passivo. Juntos, Pierre e Sara usaram o dinheiro do livro e parte da fortuna dele para abrir uma cozinha comunitária no coração da cidade. Um lugar quente e acolhedor, onde pessoas que haviam perdido tudo podiam encontrar não apenas uma refeição quente, mas também aulas de culinária e uma chance de recomeçar. Numa tarde fria de inverno, anos depois, Sara estava na cozinha comunitária, ensinando uma jovem a fazer a sopa de cenoura e tomilho. Pierre entrou com Isabela, agora uma pré-adolescente, que carregava uma caixa de doações. Cheira a sol aqui dentro, disse Isabela, sorrindo para Sara. Sara sorriu de volta. O amor brilhando em seus olhos. Ela olhou para as pessoas que comiam e conversavam, para os alunos que aprendiam um ofício, para a vida que florescia ao seu redor. Ela pegou a mão de Pierre. Precisamos de comida que abraça a gente por dentro, disse ela, repetindo as palavras que dissera a ele na primeira noite. Pierre apertou a mão dela. E você nos abraçou, e nunca mais nos soltou. Juntos eles construíram mais do que uma família. Eles construíram um refúgio, provando que, às vezes, os ingredientes mais importantes para uma segunda chance são simplesmente bondade, esperança e uma tigela de sopa quente.